Salve, salve galera, beleza Caju? Em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos falar hoje sobre overclock, é isso aí. Pós-demerge, todo mundo querendo entender de overclock, falar de overclock, procurar overclock. E vou mostrar para vocês algumas questões práticas até de alguns assuntos recentes que surgiram para vocês entenderem um pouco mais. Vamos lá? Mas é isso aí, já fiz um vídeo muito detalhado de overclock, explicando como overclock funciona. Eu vou deixar aí no card para que vocês tenham essa visão aí, etc. Mas vou mostrar para vocês principalmente como funciona um overclock, a diferença de cada um, NVIDIA e AMD, e na prática, alguns detalhes de overclock. Para começar a falar de overclock, vou abrir aqui o site do Tech Power Up com 3 placas, tá? Vou pegar aqui uma 3070, tá? Que tem ali uma GDDR6. Vou pegar uma 3070 Ti, que tem uma GDDR6X. E vou pegar uma AMD, uma 6600XT, que também tem uma GDDR6, para mostrar para vocês algumas questões. Aqui no site Tech Power Up, na 3070, se a gente descer aqui, a gente vai ver que o base clock da placa, ou seja, ela estoque é 1500 MHz de clock, e ela tem um boost clock de 1725. São esses valores que você vai encontrar quando você joga ali, quando ela dá aquele overclock dela, quando ela dá aquele boost de performance, ela vai chegar nesse valor. O memory clock é em 1750 MHz, isso na 3070. Se a gente já for na GDDR6X, na 3070 Ti, a gente vai ver que o base clock dela é 1575 contra 1500, é um pouquinho mais alto. E o boost clock 1770 contra 1725. Ela é uma TI, claro. Só que, por ser GDDR6X, o memory clock dela é 1188 MHz. E na AMD, a gente sempre mostra os cores da AMD, o base clock da AMD é 1968 e o game clock 2359 e boost clock 2589. Na mineração, se você tentar colocar 2300, mesmo estando num range de core aceitável, começa a dar um monte de inválido, porque o processamento da mineração é diferente de um processamento em game, etc, né? E o memory clock dela é 2000 MHz, no caso da 6600XT da GDDR6, beleza? Beleza. Então, com esses números, a gente vai começar a entender a matemática do overclock da mineração. Beleza. Então, a gente vai pegar aqui a FrankZig01 minerando Caspa, né, que é uma moeda que utiliza Core. A gente vai pegar a FrankZig02 minerando Ethereum Classic, né, que igual o Ethereum, Core e VRAM. A FrankZig AMD NIMIC, que usa muito Core e VRAM também, mas muito mais Core. E a FrankZig04 minerando Caspa também, que utiliza bastante Core. Vamos começar aqui com o princípio básico de overclock de Core, que é a GPU. Quando eu entro aqui no meu RiveOS e clico no overclock da placa, ou ali no overclock de todas as placas, e tem o campo para digitar, dá uma olhada nisso, tá? Vou pegar 3060 Ti LHR aqui, ó. Se eu digitar 115, ele mostra aqui, ó, Core Clock Offset. Se eu digitar 0, Core Clock Offset. Se eu digitar menos 150, Core Clock Offset. Ou seja, eu vou adicionar isso ao core base da minha placa na mineração. Quando eu chego em 499, Core Clock Offset. Se eu botar 500, ele muda para Lock Core Clock, ou Clock Absoluto. O que a NVIDIA tem? Quando eu coloco um número menor que 500, ele fala que é um Core Clock Offset. Ele vai pegar o core base da minha placa e vai adicionar esse valor que eu coloquei. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 450, ele vai pegar o core base da placa que eu estou aplicando, no caso do 60 Ti LHR, e colocar mais 450 de core. E aí a energia vai lá para cima, porque na NVIDIA, o que define o consumo energético é o clock. Beleza? Beleza. Então, quando se usa offset, Core Clock Offset, se usa Power Limit, porque você libera a energia, vai no V8 e fala, soca o pé, meu V8ão, mas espera lá que eu só quero gastar tanto. Então, seria o seguinte, aqui você dando uma torneira com uma pressão de água muito forte e o Power Limit você fechando um pouco para regular a pressão na torneira ali no registro, beleza? Beleza. Quando eu coloco o core absoluto, igual no Ethereum Classic, 1450 ou 1475, né, que as pessoas usam também esse core,
é um core clock travado, é o locked core clock, ou seja, eu travei o core e vou falar para a placa, você vai usar esse core, e para esse core você vai usar essa energia, porque é o necessário. Eu não uso power limit, porque quem define a minha energia é o core clock. Ah, Caju, mas eu coloquei aqui 1475 e minha placa está gastando 155 watts, eu queria gastar 140. Não adianta vir aqui e colocar 140. Por quê? Porque você vai estar mandando ele gastar os 155 e capando os 140. Não é que você deixa ele gastar até, não é um offset regulável, você travou o seu core. Então, não se usa power limit. Você quer diminuir o consumo? Diminui o core. Diminuir o core vai diminuir os megahashes, normal. Então, com offset, ou seja, 499 para baixo, a gente usa power limit, isso nas NVIDIA, e de 500 para cima, no locked clock, não se usa power limit. Não adianta você chegar e falar assim, você agora é um passarinho solto, e ele sai voando e você amarra ele. É isso que você faz com o core clock e o power limit, beleza? Beleza. Caju, e nas AMDs como é que é? Vamos lá na rig de AMD. Na rig de AMD é um pouquinho diferente. Quando eu coloco um core clock 900, 1000, 1500, 2000, se a placa aceitar, eu tenho aqui o core voltage. É aqui que eu determino quanto de energia eu vou mandar para minha GPU. Diferente da NVIDIA, que eu tenho o lock clock e o offset, aqui na AMD é sempre um core travado, seria sempre um locked clock, porém a energia é no core voltage. Eu uso a voltagem para dizer, não, manda esse negócio, mas manda um pouco menos de energia. E a AMD funciona assim. A mesma coisa da memória. Eu coloco o memory clock e falo que o controlador de memória vai receber só 800 milivolts e a memória vai receber só 1300. Então eu posso determinar, tanto no core ou na memória, quanto que eu vou mandar de energia para as AMDs. Por isso que o overclock da AMD, quando bem acertado, a placa fica muito eficiente, porque você tem esse poder de gerenciar essas energias, essas voltagens, além ainda que tem frequência, tem o VDD Max e tudo mais para melhorar, beleza? Mas falando do core, como eu queria mostrar, é isso aqui. Na AMD, você sempre seta um core absoluto e no core voltage que você diz para ela quanto vai de energia, né? Ai, Caju, posso usar o power limit? Pode usar o Power Limit, mas a AMD com Power Limit, se você coloca aqui, ó, 915, 1905, ele vai usar lá 80 watts, e você mete um 70, o que dá de GPU dead por causa disso é impressionante. Botou Power Limit muito abaixo do que o seu Core Voltage está mandando, a placa morre. Porque ela vai tentar puxar essa energia, entendeu? Seriam, vamos lá usar a analogia de um equipamento desse. Você bota uma placa aqui que consome 600 watts e põe uma fonte de 500. Ele vai puxar 600 e vai desligar. Não adianta, vai morrer, vai faltar energia. Então acontece isso. Mesma coisa na NVIDIA. Se você vier aqui e colocar 1475 e a sua placa puxar 150 watts, se você vier aqui botar 125, a possibilidade de dar o famoso GPU hang, né? Ou a GPU fall off the bus, os erros comuns de NVIDIA, é muito grande, porque você fala, vai e segura a energia, então não pode. Quer segurar a energia? Power limit, vai ter que usar Core Offset. Beleza, entenderam Core Offset, entenderam ali na AMD e NVIDIA. Caju, e a memória? Beleza, estamos aqui com a nossa Flunkzig 02 minerando Ethereum Classic que usa memória. Tá vendo que é 2000 de memória? Pô, Caju, mas espera lá, 3070 você falou para mim que é 1750 MHz de memória. Exatamente, galera. Mas quando eu ponho 2000 aqui, eu não estou somando 2000 na memória. E nem estou mandando a memória ficar em 2000. Não é que eu vou de 1750 ficar em 2000. Eu estou adicionando 2000 MHz relativos à GDDR6. Como assim, Caju? A gente sabe que a GDDR6 tem 4 ciclos por pulso de informação, por pulso de clock. Ou seja, 2000 MHz eu vou dividir por 4. Porque ela tem 4 ciclos. Então, de 2000 MHz já ficou 500. Desses 500, por se tratar do Linux, lembra que no Windows a memória é metade, o Linux é memória dobrada na NVIDIA. Nesses 500 eu divido por 2. Então, 4 pulsos de clock divido por 4, depois divido por 2 por estar no Linux. Então, esses 2000 MHz, na verdade, seriam quanto? 250. Ó, 2000 eu divido por 4 na GDDR6, 500 MHz. Divido por 2, por estar no Linux, 250. Então, eu estou adicionando 250 de core efetivo
nesses 1750. Então, na verdade, a minha memória vai ficar com 2000. Coincidiu 2000 aqui, ficando com 2000, mas não tem nada a ver, entendeu? Pô, Caju, e se eu botasse 1900? Vamos lá. 1900 dividido por 4, dividido por 2, eu colocaria 237,50 de core efetivo, mais os 1750, minha memória ficaria com 1987,5 MHz, ao invés dos 1750 original. A NVIDIA recomenda que façam overclocks de até 10%, mas pessoas fazem overclocks de 15%, 20%, 30% na memória. E aí você começa a sair da zona de eficiência, isso quando a placa de vídeo não trava. Ou uma placa, às vezes, com 2.400 de memória, faz menos shares do que uma placa com 2.100, porque a eficiência da memória nesse clock é maior. É igual quando você exagera no overclock de GPU num game, você perde FPS ao invés de ganhar. Quem acompanha os overclocks sabe disso. Então, nem sempre mais megahashes significam mais shares ou mais grana no bolso. Então, a gente tem que entender isso. Caju, na GDDR6 esse 4 e 2. E na 6X? Como é que é na 6X? Vamos lá, pegar aqui a 3070 Ti. A 3070 Ti, a memória tem memory clock de 1188. Então, beleza. Se eu for na FrankZig 04 ali e botar 2000 de memória na 3070 Ti, o que eu vou estar fazendo? 2000 na GDDR6X divide por 8. Por que 8, Caju? São 8 ciclos por pulso. São 8 informações por pulso de clock. Então, 2000 por 8 são 250 MHz. Tô no Linux, barra 2. Eu vou estar adicionando 125 MHz lá no core da minha memória, que é 1188. Então, mais 1188 vai ficar com 1313 de core de memória efetivo. Ah, mas lá no minerador mostra 8.000 e pouco. Sim, porque é 1188 vezes 8. Então, lá, 9.504 de memória base, né? Isso que ele mostra pra gente. Então, galera, tem que entender como funciona para você pensar em começar a brincar com números de overclock. Os overclocks que eu coloco no meu site é justamente para que vocês tenham essa noção de um overclock base para sua placa. Mas não quer dizer que esse overclock você tem que usar. Você pode, por exemplo, eu conheço pessoas que falam, Caju, sempre pega o seu overclock e diminui um pouquinho. E tem gente que fala, Caju, sempre pega o seu overclock e aumenta um pouquinho. Show de bola! Se na sua placa tá legal, não tá travando, a temperatura não se excedeu demais, e você também não excedeu demais aos cores base, aos cores limite, cara, show de bola, todo mundo tem direito de subir e descer o quanto quiser. Então, essa questão do overclock de VRAM é muito importante, porque ela também afeta muito a sua rentabilidade. A gente vê gente colocando, cara, 3.600 numa memória de uma 3070, e aí fala, nossa, eu tô fazendo 63 MHz. Cara, o cara sobe 3 MHz, menos de 5%, colocando 45% de overclock na memória. A troco de quê? Ao troco do chip dele amarelar. Por que você não põe 3.600 então numa 3090? Por que você não põe 3.600 numa 3080 Ti? Porque você vê a memória, você vê a temperatura dela. E isso detona, entendeu? Então, galera, tem que ter noção do que você está fazendo. Ai, Caju, aquela camisa 3.000 é safe? É zoeira, porque não é safe, nunca foi. Ah, mas os gringos usam. Beleza, eles têm garantia de tudo lá, a gente no Brasil não tem. E a gente sofre para pagar uma placa de vídeo que eles pagam com dinheiro de pinga deles lá, né? Então, essa é a questão. E aí a gente começou a ver muitas moedas que não utilizam clock, que não utilizam memória. Cada moeda de um jeito, né? E aí, com isso, a gente conseguiu fazer o dual. Pegando aqui caspa, né? Podem ver que a minha memória está zerada. Algumas pessoas falam, nossa, Caju, se você colocar menos 2.000, vai zerar a memória. Não vai. Porque da mesma forma que eu coloco 2.000 de memória, se eu colocar menos 2.000, eu vou estar tirando quanto? Se for uma GDDR6. Vou tirar 250 de memória. Se for uma 6X, 125, que seriam 2.000 barra 8 barra 2, 125. Então, eu estou tirando 125 MHz do clock de memória, né? Beleza. Geralmente, os mineradores, principalmente na caspa, tem aquele parâmetro, né? Que é o OC Lock Memory Clock 810. Desde a época da Toncoin,
a gente verificou isso aqui, que travar o clock da memória em 810, na GDDR6, na GDR6X, na GDR5, ajudava na liberação de energia para o core e também na redução de temperatura. Isso foi um conceito da própria NVIDIA para algumas aplicações. Então, quando você usar, né, no minerador o OC-Lock Memory Clock 810, não importa o que você coloca aqui na memória, tá? Eu vou abrir para vocês aqui, ó, tá com o lock, tá aqui, ó, com o OC-Lock Memory 810. Vamos aqui no minerador, olha lá a memória. Memória 810, memória 810, memória 810, memória 810, memória 810. O meu core está em 1.91, 1.89, 1.88, 1.83, 1.84. Tá vendo que o mesmo overclock, cada placa chega em um pico, porque eu estou usando um offset. Eu estou dizendo para ela, ó, pega a sua base e põe mais 100. E a memória está zerada. Se eu vier aqui ó, nessa primeira 3070 e colocar menos 2000, não muda nada. Não vai mudar o meu mega hash e não vai mudar lá no minerador. No próximo round aqui, vocês vão ver que a memória vai estar travada em 810, porque eu disse para o meu minerador travar como se fosse um memory lock clock. Olha lá, ó, 810 de novo. E não vai mudar os mega hashes. Só muda com menos 2000, ou menos 2500, ou menos 3000 se você colocar, se você não estiver utilizando o OC-Lock Memory Clock. O BZ Miner tem isso e funciona muito bem. Quando a gente minerava Toncoin, a gente também fazia isso, né? A gente setava a memória com aquele parâmetro, né? Que aí quando mudava a mineração tinha até que resetar o minerador, resetar a rig para voltar a memória no clock atual. Então, mostrando para vocês aí essas questões. E aí a galera fala, pô, Caju, mas você está usando um offset de 100, você não está usando um offset de 200. Galera, uma 3070 Ti, quando você põe o offset de 200 nela, ela chega a um core de 2.1 GHz. É isso aí. Ela sai de 1770 MHz para 2.1 GHz. Você está colocando 20% de overclock num processador da GPU ali, na GPU da sua placa, com air cooler, né? Num ambiente quente, minerando 24/7. Eu não coloco. Eu não tenho um overclock meu com offset acima de 150. 130, e geralmente eu boto nas TI e na Super, que tem um core mais avançado. Nas normais, geralmente o core é 100. Ah, Caju, mas se eu colocar um core offset de 200, vai dar. Se você botar um de 200 mais, bota 250, vai dar mais megahertz. Bota 300, vai dar mais megahertz. Quanto mais core você colocar, mais os megahertz vão subir. Mas aí cai naquela mesma coisa que a gente fala da memória. Sobe a memória, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, vai fazendo megahertz. Só que você vai perdendo eficiência. Então não adianta você enfiar offset lá em cima. Ah, Caju, mas o Hash Rate NO, que é um site de overclock mundial, mostra. Se vocês verificarem o overclock lá, o overclock low, ou seja, o baixo deles, o offset de uma 3070 Ti, de uma 3080, é 100. O medium e o high é 200. Eles consideram alto já o overclock. Eu não faço, porque eu faço o overclock para ter uma longevidade. Caju, quanto tempo dura uma GPU minerando? As que eu mexo e as que eu mexi, e até peguei de pessoas que entendiam, 5 anos minerando uma 1060, 1070, uma 580. Agora, as GPUs da galera aí que vive queimando fase e queimando o escambau A4 estão usando esses overclocks kamikaze. Então eu não recomendo. Agora, por exemplo, pega um overclock, os overclocks estão assim, todos os cores 200, offset, e vão capando no power limit. Uma 3060 Ti e uma 3090 Ti, os dois com core 200. Uma 3070, 70 Ti, uma 3080, uma 3080 Ti, tudo com core 200. E vão capando com power limit. Isso não é fazer overclock. Isso é simplesmente botar um valor e colocar o consumo que você quer. Um overclock bem feito vai te trazer eficiência, vai te trazer durabilidade, vai te trazer temperatura, vai te trazer share. E é isso que eu tento fazer para vocês. Por isso que eu pego no pé. Se fosse só para colocar número, eu colocava as moedas no meu site, ia colocando qualquer número e não testava. Não fazia aquela planilhazinha que mostra que nisso aqui deu tanto, nisso aqui deu tanto, nisso aqui deu tanto, quando eu mostrei que era melhor você usar uma 1080 Ti fazendo 36 MHz do que uma 1080 Ti fazendo 40 MHz se você paga energia. Eu mostrei já isso aí em overclocks, que é mais
viável, é mais eficiente, é mais rentável, né? Então, é isso. Não adianta só botar número. Você tem que saber o que você está fazendo. Ah, Caju, está errado? Não, não está errado. Cada um faz um overclock que quer, né? E aí o que cai no que eu quero falar para vocês. Toda placa é igual? É, visualmente falando. Os componentes são diferentes. Então não adianta achar que porque o overclock do Caju, o overclock do Rafa, o overclock do hash rate NO ou qualquer outro overclock que você pegar, vai colocar na sua placa e vai dar o mesmo hash que a gente colocou. Porque cada placa é uma placa. Eu tenho 4 placas iguais, cada placa faz um hash, cada placa uma temperatura. Então você vai com uma base de overclock e aí em cima dessa base você vai desenvolvendo o overclock. Então, queria mostrar isso para vocês entenderem o conceito geral de overclock, que não é simplesmente colocar números, que não é simplesmente achar que, não estou colocando, mas a temperatura está boa. Eu faço overclocks em 36 graus ambiente. 36 graus ambiente, é isso aí, 36 graus ambiente. A galera faz overclock em 20 graus. Cara, 16 graus de temperatura ambiente diferente, com ar-condicionado em cima. É óbvio que ele vai conseguir colocar um core mais alto. Aí, pessoas daqui da minha região usam overclocks da internet e falam, Caju, botei um overclock lá, cara, minha placa fritou. Por quê? Não foi feita para a tua realidade. Então eu tento me balizar nos meus overclocks para todas as regiões e sempre digo nos vídeos, se você quiser subir mais o core, se você quiser subir mais a memória, se você quiser subir mais o power limit, sinta-se à vontade, faça o seu teste. Isso aqui é uma base. Mas o vídeo é esse aí, trouxe para vocês mais uma vez essa função de overclock. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que esses conteúdos mais técnicos estão agradando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Novidades chegando aí, estamos com mais moedas no site, já colocamos Vertcoin, estamos finalizando o Green e estamos vendo com um vídeo para sair para vocês aí vários vídeos de como minerar, mesmo nessa rentabilidade baixa, ter alternativas para uma futura recuperação da mineração e novas moedas com novos overclocks, beleza? Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera, e fui!